O grande número de jovens com cachumba está preocupando a população de Florianópolis. Todos, é claro, os dias surgiram com os novos relatos nos hospitais e postos de saúde de pessoas com vírus. E é sobre isso que o Ver Mais conversa agora com Leandro Pereira Garcia, diretor da Vigilância em Saúde Municipal de Florianópolis. E você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, mandar a sua pergunta, que é 48 9187 7334. Tudo bem, Leandro? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado. Vamos começar falando assim, a gente estava conversando até aqui nos bastidores, né? A cachumba, você estava falando para mim que ela até, nessa época do ano, ela seria uma doença mais previsível, ou seja, mas parece que se anteciparam essas doenças que seriam no inverno, ou o tempo que está meio maluco e está antecipando tudo isso? Isso. Na verdade, a gente teve uma antecipação de algumas doenças de transmissão aérea. Então, a gente está vendo, por exemplo, o HN1, a gripe comum, e a cachumba é uma dessas doenças de transmissão aérea. Então, realmente, elas são mais comuns depois de maio, junho, né, quando o clima esfria realmente. E agora a gente está vendo uma antecipação disso. Eu queria que você falasse um pouco, eu sei que é uma doença muito antiga, muitas pessoas, na verdade, já conhecem um pouco, mas como identificar a cachumba? O quadro clássico da cachumba, a cachumba é uma doença que acomete principalmente a glândula salivar parótida. É uma glândula que fica nessa região da mandíbula. Então, o quadro clássico é o inchaço dessa glândula. Então, o que acontece é um inchaço, um edema, que a gente chama em medicina, desse local, geralmente acometido ou concomitante com dor, né? Isso pode cursar com febre, mal-estar. Esse é o clássico. É importante a gente entender que várias pessoas podem ter cachumba sem ter sintoma nenhum, e alguns casos extremamente raros podem cursar com algum tipo de complicação. Um deles, né, que assusta bastante, é o que o pessoal chama de ofarite ou da inflamação do testículo, que é a inflamação do ovário na mulher ou do testículo no homem. Quando é a inflamação do ovário, o sintoma clássico é dor abdominal inespecífica, que a gente chama, uma dor abdominal difusa. E quando a inflamação é do testículo, vermelhidão e dor também no testículo. E olha só, você falou justamente sobre essa questão que pode acontecer tanto com a mulher quanto o homem, né? E tem muita gente que pergunta assim, por exemplo, o Nelson está perguntando pra gente, quem já pegou a cachumba pode pegar novamente? Não é comum, tá? Geralmente a cachumba, ela é doença de um quadro único. Esse é o mais comum. Mas pode acontecer, assim como com a vacina, tá? A maioria das pessoas que tomam a vacina não vai desenvolver o quadro clínico de cachumba. Mas até 20% de pessoas vacinadas podem vir a desenvolver cachumba no futuro. Se, por exemplo, você não lembra se tomou a vacina, né? Porque como é uma doença muito antiga, né? Você pode tomar novamente? Pode tomar novamente. A gente recomenda que, se você não conhece o seu quadro vacinal, se você não sabe se tomou ou não tomou, que procure o centro de saúde, converse com o pessoal no centro de saúde para avaliar a situação, mas pode se tomar novamente. Olha só, o Jonathan está falando aqui com a gente, ele é de Capoeiras. Olá, tenho cachumba, queria saber o que faço para diminuir o inchaço, pois a minha amígdala também está inchada. Ele já está com a doença, né? Aqui é muito difícil a gente falar em tratamento, é até perigoso a gente falar em tratamento. Sempre que a gente fala em tratamento, a gente tem que ter avaliado o paciente. Então, o mais importante para o Jonatas é procurar o médico, isso mesmo. Tem que fazer avaliação clínica. Não tem como a gente falar de tratamento sem ver o paciente, né? E a prevenção disso, já que ela é uma doença aérea? Então, existem dois tipos básicos para a gente prevenir a cachumba. Primeiro, e super importante, vacinação. Os pais têm que se conscientizar e fazer a vacinação, manter a carteirinha de vacinação dos seus filhos em dia. O outro é uma forma de prevenção mais geral, que serve para cachumba, mas serve também para H1N1, para gripe, para meningite, que são procedimentos de higiene básico, né? Então, lavar as mãos, cuidar com tosse, evitar locais de muita aglomeração, manter os ambientes limpos e arejados, né? Então manter sempre janelas abertas. Uma das causas da transmissão no inverno é justamente porque as pessoas se recolhem em ambientes fechados. Então é importantíssimo a gente deixar os ambientes arejados, abertos e limpos.
Olha só, ela está perguntando aqui, me chamo Maria, tenho 2 netinhos, um de 7, outro de 6, e nunca tiveram, tem a possibilidade de né, contrair, mesmo tendo todas as vacinas em dia? Era aquilo que eu estava falando antes, né? Até 20% das pessoas podem contrair cachumba mesmo estando vacinados. Mas a proteção é muito alta, né? 80% das pessoas que tomaram vacina não vão ter cachumba. Por isso que vacinação é fundamental para a gente. O Gilberto de Laje está pedindo para a gente mandar um beijo para você e faz a pergunta aqui para a gente. Pode pegar, a gente até falou sobre isso, pode pegar mais de uma vez? Sim. Extremamente raro. Tá? Mas, raro, mas é possível isso acontecer. Pode deixar algum tipo de sequela? Me pergunta aqui. Pode. A cachumba, ela pode, de novo, são casos extremamente raros, mas ela pode cursar com infertilidade, nos casos onde já acomete o testículo, principalmente o ovário. Ela pode cursar com surdez e ela pode cursar com meningite. Então, são algumas sequelas possíveis com a cachumba. Olha só mais uma pergunta aqui. Essas coisas de, às vezes, fazer algum tratamento em casa é complicado, né? O importante é sempre orientar para que você procure um médico, é claro, para que ele possa te dar o diagnóstico correto e como tratar a doença. Mas ela pergunta aqui se o chá preto pode ajudar na recuperação. Aí eu realmente já foge da minha alçada, mas isso que você falou é fundamental. Tem que procurar um médico para fazer o diagnóstico clínico e também para que o médico possa fazer um diagnóstico daquela comunidade onde ele está alocado. A cachumba, ela não é uma doença de notificação compulsória, porque ela é uma doença relativamente comum, mas os surtos de cachumba são de notificação compulsória. Um surto é um aglomerado de casos, né? Então, quando a gente tem vários casos relacionados, a gente tem um surto. E isso é de notificação compulsória. A gente precisa desse conhecimento para fazer o que a gente chama de bloqueios vacinais, para a gente contactar os comunicantes desses casos, as pessoas que tiveram contato com esses casos e poder fazer o bloqueio para que a doença não se espalhe para o resto da sociedade. Então é fundamental procurar o médico para se proteger e para proteger os outros também da sua comunidade. E hoje Florianópolis vive esse surto, é isso? Hoje Florianópolis tem 5 casos de surto já diagnosticados. Então são médicos que fizeram um relatório já envolvendo mais de 45 pessoas. Então a gente sabe que a gente tem um caso maior, mas como não é um número de casos maior, né, mas como não é uma doença de notificação compulsória, o que interessa para a gente são esses surtos. São os casos que estão relacionados. A gente estava até conversando que essas doenças acabaram vindo um pouco mais cedo, porque a gente não teve inverno, né, Leandro? E isso acaba prejudicando, inclusive a H1N1 é uma doença que veio muito cedo, que é uma doença que vem originária da própria estação inverno, né? Isso. Seria isso, né? Isso, Na verdade, a gente está tendo uma mudança climática geral, global, né? Então, por exemplo, a gente tem isso clássico com a dengue. São 2 anos que a gente não tem inverno em Florianópolis. Sem o inverno, a gente mantém a proliferação do mosquito e isso faz com que hoje o número de mosquitos que a gente tenha seja muito maior do que em qualquer outro ano. Isso serve para doenças de verão, como a dengue, mas serve também para doenças de inverno, como a gripe e como a cachumba. Agora, como se transmite a cachumba? De que maneira? Então, a cachumba ela é transmissível por via aérea. Então, ela se propaga através de microgotículas de saliva. Por isso que é fundamental essa questão da higiene. Ter sempre a mão limpa, né? Tá sempre lavando a mão. A higiene da tosse, que a gente chama, sempre que for tossir, evitar tossir no ambiente ou evitar tossir na mão. Tossir sempre no antebraço, porque a mão, se tosse aqui, passou o vírus para a mão. Qualquer local que a gente pegar, a gente vai estar deixando o vírus no ambiente. Então, tossir no antebraço e sempre que for lavar mãos e antebraço para eliminar tudo. Cachumba, ela pergunta aqui, pode levar a óbito? Isso pode acontecer? Pode, mais raro ainda, né? A cachumba é uma doença geralmente benigna, geralmente autolimitada, que a gente chama, se resolve sozinha, por conta própria. Em alguns casos raros, ela pode deixar sequelas, e em casos mais raros ainda, pode levar ao óbito. Ela pergunta aqui, mais uma outra pergunta do nosso WhatsApp, eu gostaria de saber o nome da vacina. Meu filho tem 16 anos, não lembro se já tomou, é aquilo que a gente conversou, né? Preciso verificar a caderneta e se já tomou, ele pode tomar novamente? É aquilo que a gente fala, pode, né, Leandro?
A vacina é a tríplice viral, tá? Tanto a tríplice viral quanto a tetraviral possuem o vírus da cachumba modificado, né? O vírus que não causa a doença. Então, a tríplice viral e a tetraviral. Olha, ela tem um bebê de 2 meses, temos 2 festas para ir, tem perigo? Como cuidar do bebê? Então, a questão é essa, a questão é evitar grandes aglomerações e se manter em ambientes abertos. Evitar que muita gente pegue no neném sem lavar as mãos, isso é fundamental. Isso por causa da cachumba, mas não só por causa da cachumba. De novo, várias doenças são transmitidas assim. A própria gripe, a meningite é transmitida assim. Então, sempre a questão da higiene é fundamental. Tá certo, Leandro. Obrigado pela sua participação aqui no Ver Mais. Eu que agradeço. Tá bom?